Pode o passado estender suas mãos até o presente? Toda grande história é, antes de tudo, uma viagem. É uma viagem que começa não com um mapa, mas com um sonho. Não com uma estrada pronta, mas com a coragem de desbravar os primeiros caminhos. Há 65 anos, nas montanhas de Minas, 27 sonhadores iniciaram uma viagem. Uma viagem que não era só deles. Era uma viagem para o nosso hoje. Uma expedição em direção a uma manhã que ninguém ainda conhecia. Eles não sabiam quantas curvas, subidas ou descidas, essa viagem teria. Mas sabiam que a estrada seria mais suave, o caminho mais claro e a chegada mais doce, se eles apenas viajassem juntos. E hoje convidamos você a embarcar nesta viagem conosco, a revisitar as primeiras pegadas, a contemplar os primeiros horizontes, a sentir o pó da estrada, descansar à sombra das conquistas e a enfrentar o sol das superações. Nosso passaporte já carrega 65 carimbos. Cada carimbo, um caminho percorrido de 365 dias rumo ao futuro. Então, vamos viajar juntos. Pois quando viajamos juntos, somos mais. Juntos somos mais Coopervases. Juntos somos mais Coopervases. Somos mais Coopervases. Juntos somos mais Coopervases. E juntos somos mais Coopervases. mais Coopervases. Juntos somos mais Juntos Coopervases. nós somos mais Coopervases. Começamos nossa viagem nas trilhas da Serra da Mantiqueira de Minas, no coração do Vale do Sapucaí, no município de São Gonçalo, no sul de Minas Gerais. Onde, após o esgotamento das minas de ouro do município, a economia da cidade encontrou novos caminhos no campo e ali a pecuária leiteira ganharia grande força. Meu nome é João Roberto Luiz, vim jovem para cá, casadinho de novo, e graças a Deus aqui me transformou na segunda cidade do meu coração. Graças a Deus sou um dos fundadores da cooperativa, mas eu aqui estou reportando aquilo que eu vivi no meu período. Desde o início houve um trabalho realmente objetivo. Ninguém fez as coisas chutando, não. Ela teve realmente, talvez até ajuda divina para que a gente encontrasse esse caminho tão grandioso que hoje nós estamos participando dele. A Coopervases, na verdade, nasceu do laticínio, né? Foram 27 produtores que se uniram, né? E criaram a Coopervases. São Gonçalo sempre produziu leite, mas era um gado muito comum, um gado sem genética. Até que, no início dos anos de 1900, houve um pagamento de um trabalho de direito do Dr. João Meirelles, da Fazenda Santa Cruz, e ele recebeu como pagamento umas bezerras holandesas de cruzilha. E essas bezerras, inclusive, eram filhas de um touro que foi campeão na exposição de Paris de 1900. Então esse gado chegou aqui, esse gado começou a ser comercializado, a ser expandido. São Gonçalo se torna então uma bacia leiteira relevante e com uma genética superior no sul de Minas, atrai então a Vigor, já nos anos de 1930, 32, chega a Vigor aqui, e aqui eles começam a produzir o queijo faixa azul, que é considerado até hoje um dos melhores queijos parmesão do Brasil e um dos melhores do mundo, mais premiados do mundo, né? Então, com isso, fomentou-se mais a produção de leite e houve a necessidade da organização dos produtores para poder comercializarem com a Vigor. Teve a fase áurea, né, em que se explorava muito ouro aqui, e depois veio a fase de gado, principalmente gado holandês, né,
que foi acho que a cidade pioneira aqui no sul de Minas, na implantação do rebanho de origem holandesa. Inclusive o irmão dele, o irmão do meu padrinho, eu chamava de padrinho, meu cunhado, Walter, o irmão dele, Pedrinho, foi um pioneiro porque foi para a Holanda e trouxe de lá um touro para o posto de inseminação. Então, a família também contribuiu bastante, né? A família Junqueira Reis. Então, São Gonçalo foi se solidificando como liderança na pecuária de leite, né? Com a cooperativa chegando, aumentou mais ainda. E aí, São Gonçalo se torna um exportador de rebanho leiteiro. O Sr. Walter Junqueira Reis, um grande expoente que vendia gado para o Brasil inteiro, gado holandês, então ele impulsionou, né, essa venda de gado para o Brasil e São Gonçalo se torna então a grande referência da pecuária de leite do Brasil, não só de Minas Gerais. Por onde eu ando, até hoje as pessoas mais velhas, quando eu falo que sou de São Gonçalo, elas falam, já estive em São Gonçalo, comprei gado do Sr. Walter Junqueira, comprei gado do seu Zé Bento, comprei gado do seu Aguinaldo e de tantos outros aqui. Então, São Gonçalo se torna realmente a expressão da pecuária de leite do Brasil. Em 1945, ainda antes da cooperativa, houve aqui uma exposição de gado leiteiro, que foi uma das maiores exposições que já aconteceram no sul de Minas. A primeira exposição de São Gonçalo, agropecuária, e quase que teria sido a única, foi em 1945, a primeira, né? Foi um tremendo sucesso, na época não havia, nas cidades vizinhas não existiam exposições, e São Gonçalo, como já era um grande polo produtor de leite, conseguiram fazer uma tremenda exposição aqui em São Gonçalo, 1945. E assim, movidos pelo sonho coletivo de fortalecer o produtor rural e promover o desenvolvimento local, 27 homens visionários se reuniram no dia 23 de outubro de 1960, no Fórum Belmiro de Medeiros. Unidos pela cooperação e pela esperança, fundaram a cooperativa que marcaria para sempre a história da cidade. Naquele tempo, o comércio de leite em São Gonçalo era dominado pela então empresa Vigor. Mas esse grupo de produtores, à frente de seu tempo, decidiu trilhar um novo caminho, conquistando melhores condições de comercialização e independência. No início, pouca gente acreditou na cooperativa. E a cooperativa era uma necessidade que as pessoas talvez nem percebiam, né? Então surge a cooperativa, vinda do rebanho leiteiro. Reunimos 27 pessoas. Nós convidamos muita gente, mas 27 realmente assumiram. Aí nós fizemos lá no fórum a criação da cooperativa. Não tinha dinheiro, não. A Copervas veio para unir os produtores de leite à época para que pudessem negociar melhor e vender o leite para a Vigor como um todo. Então a Vigor também se fez sempre muito presente aqui na Copervas. A cooperativa nasceu sendo como alvo a negociação com a Vigor. É uma grande indústria de laticínio, que é a Vigor, das maiores do Brasil. Deve estar entre as 3 maiores do Brasil. Então, a Vigor era a compradora de leite, a única compradora de leite aqui em São Gonçalo e na região. E por ter esse monopólio, né, ela conseguia praticar preços que só interessavam a ela, né, e não interessavam muito aos produtores. Com a fundação da cooperativa, essa política se inverteu, porque, como tem um dito popular antigo, né, a união faz a força. A fundação da cooperativa só trouxe benefícios para todos os produtores de São Gonçalo, né? Porque aí a cooperativa como um todo que negociava com a Vigor. Mudou completamente a forma de negociação, que antes era individual, para cada produtor era um preço, a cooperativa, com a união de todos os produtores, tinha um poder de negociação muito maior. Isso que trouxe um benefício muito grande para todos os produtores.
que tinha comprador de leite era Vigor. Era Vigor. Então, quando apertava muito o preço de leite, a cooperativa entrou, porque aí começou a melhorar a produção, a captação do leite e a venda para lugares mais distantes. E com isso aí deu uma ajuda muito grande à produtora, deu mais segurança. Na primeira hora, as coisas são muito difíceis. Quer dizer, aqueles menos entusiasmados, eles ficam na beira do caminho. Nós não podemos pensar nisso. Todo mundo falava, mas a cooperativa de Varginha, cooperativa de vai engolir a gente, engolir nada. Nós vamos fazer uma parceria. Então o cooperativismo estava florescendo. E o exterior, inclusive, fortificando esse movimento, porque uma coisa depende da outra. Quer dizer, não foi eu que fiz, não, nós fizemos. E hoje, todos nós estamos fazendo. Era uma pequena união de produtores. E esses produtores precisariam sempre de uma empresa que desse toda a facilidade para tocar suas atividades rurais. Ou seja, o espírito cooperativista sempre foi adotado pelas pessoas que lá passaram esse período todo. E a cooperativa, São Gonçalo do Sapucaí, principalmente, tem um papel muito importante na formação genética do rebanho brasileiro de gado leiteiro. Aqui foi fundada a primeira ou segunda, existe essa controvérsia, cooperativa de inseminação artificial do país, a Consuminas, que era uma ação do Ministério da Agricultura, aqui em São Gonçalo, e a cooperativa sempre ajudou muito a Consuminas a trazer para cá os entes genéticos, enfim, tinham touros, tinha coleta, tinha uma central bem montada que atraía profissionais do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, que seriam treinados aqui naquela ação de aumentar o ganho genético do rebanho para produzir mais leite, né? Foi pioneiro aqui na região, talvez no estado de Minas Gerais, esse posto de inseminação que trouxe tremendos benefícios aqui para a cidade, porque com a inseminação artificial, o nível de gado da região teve um salto muito grande. Walter, meu pai adotivo, foi o terceiro presidente da Coopervas. Na época, ele trabalhou junto com o Dr. João Roberto Politi e o Dr. Aureliano Toledo. Eram os três da diretoria. E ele tomou a frente dessa iniciativa aí para que se fundasse aqui o posto. E o posto de inseminação foi um grande sucesso para a nossa região, não só para São Gonçalo, para a região. Eu acho que foi pioneiro aqui no sul de Minas, né? Não tem ideia de outro. Então, isso só trouxe benefícios para toda a região. Muita gente vinha até o posto para levar o veterinário para sua fazenda em outras cidades, para que se praticasse a inseminação. Foi um sucesso. Lembrando que o Brasil era um importador de comida. Importávamos arroz, feijão e o leite é um alimento básico que vai desde a alimentação básica mesmo até o mais sofisticado. Então, onde o governo, à época, com o ministro Alisson Paulinelli, por exemplo, impulsionou muito para poder trazer alimento barato para a população. Então, São Gonçalo faz parte dessa virada, né? Hoje, o Brasil produz 35 bilhões de litros de leite por ano e eu tenho a honra de dizer que parte disso nasceu aqui na nossa cidade, na nossa cooperativa. Depois, a cooperativa encampou a área da Consuminas, né? E ainda conseguiu fazer algum trabalho por bastante tempo e já com outra visão, com o departamento técnico da cooperativa lá, o departamento veterinário, prestando serviço para todos os cooperados. A cooperativa nasce então pequena, ela vai se tornando um ente muito importante na cidade e a cidade também vai crescendo. E como consequência desse crescimento, surgiu a necessidade de otimizar mais ainda a vida do produtor com relação a custos e qualidade de insumos. Então a cooperativa
ela monta uma fábrica de ração, que foi uma das primeiras fábricas de ração do sul de Minas, para poder personalizar, então, a nutrição, que sempre foi o maior custo da pecuária leiteira. Então ela trouxe para dentro de casa a capacitação de produzir aqui as rações para o gado leiteiro aqui na região. Essa fábrica se torna também referência, né, por muitos anos. Com a fábrica, ela precisa de milho, e o milho aqui na região era só para fazer silagem, não existia esse impulso que tem de grãos na região, a região era café e leite, né? E aí surge então a necessidade de comprar milho. Eu tenho uma fábrica, eu preciso de milho, 50% da ração, grosso modo, é milho, então nós vamos atrás de milho. Por muitos anos isso foi comprado e trazido de fora, até que a cooperativa novamente impulsiona os produtores a produzirem grãos aqui, como alternativa, inclusive econômica, né? Começa a se produzir milho, começa a se produzir soja. A cooperativa, mais uma vez, ela investe em armazenagem, investe em tecnologias, em capacitação, para poder receber então o milho, que ela hoje utiliza na fábrica e comercializa também. Então fecha-se um ciclo dentro da pecuária, que foi o primeiro pilar da cooperativa, fecha-se um ciclo, inclusive, com a produção de nutrição. Então veio a genética, veio a assistência técnica, que foi fundamental, veio a ração e veio a comercialização, primeiro com a Vigor e depois para o mercado. E também vem o laticínio, né? Pensando em fechar todo o ciclo da pecuária de leite, a cooperativa investe também no laticínio, então ela se torna independente da Vigor e começa a ter vida própria, né? Do laticínio hoje nós temos aí o leite, tem queijo, que está fantástico, e fechou então o ciclo da pecuária de leite, que continua presente aqui, mas a cooperativa depois disso abre novos espaços para novas culturas e novos mercados. Como, né, no leite, o produtor de café tinha extrema dificuldade para negociar, né? Ele não punha o preço no seu produto, ele aceitava o que as firmas pagavam, né? E com a fundação da cooperativa mudou completamente, porque a cooperativa que negociava, né? E aí, com a união de todos, ela tinha um poder de compra muito grande. Foi um grande benefício também no setor cafeeiro. Me lembro direitinho, porque nós, produtores de café, eu, por exemplo, produtor de café, eu mandava meu café para Santa Rita, eu particularmente. Os outros aqui mandavam, muitos mandavam para Três Pontas, para Varginha, certo? E era um problema muito assim, cada um para um lado. Aí a ideia de eu criar o armazém de café, falando eu não, e logicamente sempre tem alguém junto com a gente, né? A diretoria, o conselho. Mas eu tive essa grande ideia porque não é justo nós pegar o nosso produto, põe no caminhão aqui, leva para lá, correndo risco naquela época, corria risco, não tinha seguro, não sei o quê, toda essa dificuldade. Então eu falei, bom, e além disso não beneficiava o município. Nós poderíamos fazer o armazém de café, que nós daríamos mais emprego para a cidade, nós tínhamos mais segurança e nós começávamos a idealizar no futuro para a gente comercializar o nosso produto, que era o café, né? Então foi o primeiro armazém de café, foi baseado nisso. Eu lembro direitinho, o presidente da cooperativa de Varginha, muito amigo meu, já falecido. Ele, você manda o café para cá, porque não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito aqui, nós vamos arranjar a saída para nós mesmos. E realmente nós fizemos. E no começo tinha uma certa resistência, que as pessoas ficavam com coisa e tal, mas no fim o negócio desandou e hoje está aí a prova para quem quiser ver daquilo que foi uma ideia fantástica que eu acho, foi nós temos os armazéns de café que hoje nós temos. Num segundo passo, e não que seja separado, né, as coisas vão acontecendo concomitantemente, a cooperativa então se capacitando em grãos e existia uma necessidade muito forte aqui da cooperativa também atuar no mercado de café, que é um mercado internacional. Então já é um mercado completamente diferente, é um mercado que exige mais ainda capacitação, exige mais reputação e a cooperativa começa então a armazenar o café do cooperado, que esse café iria sempre ou para Varginha, para Três Pontas, né? Então nós drenávamos a produção daqui para outras cooperativas. E aí eu já
Eu me lembro bem disso, né, quando foi construído o primeiro galpão. A cooperativa teve um apoio muito grande da Cocatrel, acho que é importante ressaltar isso, que compartilhou expertise, compartilhou acima de tudo segurança para que a cooperativa pudesse entrar nesse mercado. Então a cooperativa entra no mercado de café também, tanto em armazenamento como em classificação e também na comercialização. Eu me lembro que nós precisávamos de uma sala de provas aqui, nós não tínhamos a sala, e eu fui fazer uma visita à delegacia do Ministério da Agricultura em Belo Horizonte e eu vi uma sala de provas lá. Então pedi na época para o Dr. Arnaldo Figueiredo e para o Dr. Alisson Paulinelli, eles imediatamente autorizaram, nós trouxemos essa sala de provas para cá, foi quando começou esse trabalho. E a cooperativa hoje ela consegue navegar nesse mar turbulento aí com muita segurança e muita credibilidade, porque aí passa a ter história, passa a ter reputação e passa a ter credibilidade. Paralelo a isso, a cooperativa tomou